O setenário é o número sagrado em todas as teogonias e símbolos, pois resulta da união do ternário com o quaternário. O número 7 representa o poder mágico em sua plenitude. É o espírito protegido por todas as potências elementares, a alma servida pela natureza. É o Sanctum Regnum, mencionado nas clavículas de Salomão, simbolizado no tarô por um guerreiro coroado. Este guerreiro, com um triângulo na couraça, está de pé sobre um cubo, ao qual estão atreladas duas esfinges, uma branca e outra preta, que puxam em direções opostas enquanto voltam a cabeça uma para a outra. Ele empunha uma espada flamejante em uma mão e um cetro com um triângulo e uma esfera na outra. O cubo representa a pedra filosofal. As esfinges simbolizam as duas forças do grande agente, correspondentes às colunas Jachin e Boaz do templo. A couraça representa o conhecimento das coisas divinas, que torna o sábio invulnerável aos golpes humanos. O cetro é a baqueta mágica, enquanto a espada flamejante é o sinal de vitória sobre os vícios, que são em número de 7, assim como as virtudes. Essas virtudes e vícios eram simbolizados pelos antigos pelos 7 planetas conhecidos na época. Assim, a fé, essa aspiração ao infinito, essa nobre confiança sustentada pela crença em todas as virtudes, que, nas almas fracas, pode degenerar em orgulho, era representada pelo Sol. A esperança, antagonista da avareza, correspondia à Lua. A caridade, oposta à luxúria, estava associada a Vênus, a brilhante estrela da manhã e da tarde. A força, superior à cólera, era simbolizada por Marte. A prudência, em oposição à preguiça, por Mercúrio. A temperança, contraposta à gula, por Saturno, que devora uma pedra em lugar de seus filhos. E, finalmente, a justiça, oposta à inveja, era representada por Júpiter, o vencedor dos titãs. Esses símbolos foram apropriados pela astrologia do culto helênico. Na Cabala dos Hebreus, os planetas também possuem significados espirituais. O Sol representa o anjo de luz, a Lua, o anjo dos sonhos, Marte, o anjo exterminador, Vênus, o anjo dos amores, Mercúrio, o anjo civilizador, Júpiter, o anjo do poder, e Saturno, o anjo das solidões. Esses anjos, conhecidos como Micael, Gabriel, Samael, Anael, Rafael, Zacariel e Orifiel, dominam as almas e regem diferentes períodos da vida humana, medidos pelas revoluções planetárias. É importante distinguir a astrologia cabalística da astrologia judiciária. Na primeira, a infância é dedicada ao Sol, a adolescência, à Lua, a juventude, a Marte e Vênus, a virilidade, a Mercúrio, a maturidade, a Júpiter e a velhice, a Saturno. Da mesma forma, a humanidade inteira segue leis de desenvolvimento semelhantes às da vida individual. Foi com base nessa analogia que Tritemo desenvolveu sua clavícula profética dos 7 espíritos, permitindo prever grandes eventos futuros e determinar os destinos dos povos e do mundo em ciclos periódicos. São João, o guardião da doutrina secreta de Cristo, consignou esse conhecimento no livro cabalístico do Apocalipse, representado por 7 selos. Ali estão os 7 gênios das mitologias antigas, junto às copas e espadas do tarô. O dogma escondido nesses emblemas é a cabala pura, perdida pelos fariseus antes do retorno do Salvador. Os quadros proféticos que compõem essa narrativa são pantáculos, onde o ternário, o quaternário, o setenário e o duodenário são as chaves de interpretação. Suas figuras hieroglíficas se assemelham às do livro de Hermes ou da Gênese de Enoque. O querubim de Moisés, posicionado à porta do mundo edênico com uma espada flamejante, é também uma esfinge, com corpo de touro e cabeça humana. Esta figura, encontrada na iconografia assíria e associada ao combate e vitória de Mitra, representa a lei do mistério, que guarda a entrada da iniciação e afasta os profanos.
O querubim de Moisés simboliza o grande mistério mágico que o setenário encapsula, sem, contudo, revelar sua palavra final. Este verbo inenarrável, proclamado pelos sábios alexandrinos, expressa a triplicidade do princípio secundário, o dualismo dos meios e a unidade do princípio e do fim. Ele combina o ternário e o quaternário em uma palavra de 4 letras, que se desdobra em 7 por meio de uma tríplice e uma dupla repetição. Ararita. A virtude do setenário é absoluta na magia, pois o número é decisivo em todas as coisas. Por isso, as religiões o consagraram em seus ritos. Entre os judeus, o 7º ano era jubilar, o 7º dia dedicado ao descanso e à prece. Há 7 sacramentos, 7 cores no prisma, 7 notas musicais, correspondendo aos 7 planetas da antiguidade que formam as cordas da lira humana. O céu espiritual permanece inalterado, e a astrologia mostra-se mais constante do que a astronomia. Os planetas, de fato, são apenas símbolos hieroglíficos das forças que governam nossas emoções e vontades. Talismãs dedicados ao Sol, à Lua ou a Saturno têm o poder de magnetizar a vontade com as qualidades correspondentes. Metais, plantas, perfumes e animais são auxiliares nesse processo. Animais mágicos incluem, entre as aves, o cisne, a coruja, o gavião, a pomba, a cegonha e a águia. Entre os peixes, o golfinho, a foca e outros. Entre os quadrúpedes, o leão, o gato e o bode. O sangue, gordura e órgãos desses animais, combinados com perfumes planetários, têm virtudes magnéticas ligadas às 7 influências astrais. Os talismãs dos 7 espíritos podem ser feitos de pedras preciosas, como o diamante, a safira e o ônix, ou de metais, como ouro, prata e ferro. Seus símbolos cabalísticos incluem, para o Sol, uma serpente com cabeça de leão. Para a Lua, um globo com 2 crescentes. Para Marte, um dragão mordendo uma espada. Para Vênus, um lingam. Para Mercúrio, o caduceu e o sinocéfalo. Para Júpiter, o pentagrama flamejante. E para Saturno, um velho coxo e uma serpente enrolada na pedra eliácea. Os antigos talismãs gnósticos de Abraxas, assim como os de Paracelso, seguem esses princípios. No tarô, Júpiter é representado por um hierofante com uma tiara de 3 diamantes e a cruz mágica. Assim, tudo o que une o ternário e o quaternário resume o significado do setenário. A grande unidade mágica composta de 4 e 3.